Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham e que estarão aqui comigo, sempre juntinhos para a nossa aula do nosso aprofundamento Start, a hora do desafio. Você, estudante da segunda série, escolheu esse aprofundamento e nós ficaremos juntos aqui nesse semestre. O professor aí da escola e vocês todos juntos, ligados, executando as atividades propostas, tendo aqui o nosso momento de interatividade. Então, quando alcançarmos os 20 minutos das aulas, nós vamos parar e é momento que vocês entrem aqui comigo ao vivo para interagir, para podermos conversar, para que vocês tirem dúvidas, para que vocês falem como está acontecendo aí a atividade na escola de vocês. Então acompanhem comigo aí no slide a apresentação. Nosso componente, que é o 4, ele se chama Dos Jogos de Tabuleiro ao RPG. Hoje nós estamos na introdução, que é a primeira aula aí do nosso aprofundamento. Eu sou a professora Mara Valéria, o nosso aprofundamento é o Start, a hora do desafio. A nossa unidade curricular é Como se tornar um resolvedor de problemas. E é isso mesmo, nós já falamos com os professores a respeito do componente curricular 4 e nós vamos conversar aqui também um pouquinho sobre ele. Por quê? Porque você, estudante, escolheu o Start, a hora do desafio. Acreditamos que você tenha lido sobre ele, tenha se apropriado e escolheu por muitos critérios, né? Um deles é porque você se identificou bastante com esse aprofundamento. E como vocês sabem, nós esperamos que vocês participem. As nossas aulas, elas serão, como disse o nosso componente, né? Lá dos jogos de tabuleiro até chegarmos na execução do jogo RPG. Eu sei que muitos de vocês são estudantes que já praticam esses jogos, mas também ele é desconhecido ainda por algumas pessoas. Então é o momento de aqui juntos partirmos então dos jogos de tabuleiro para o RPG. Então vamos lá, eu sempre trarei aqui para os professores também, para que vocês saibam qual norte nós tivemos para montar a aula, né? Então aqui nós temos a habilidade, ela é EM13 LGG 101, onde é compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. Então está aí, professores, nosso material também fica no repositório, é importante que vocês depois se apropriem mais deles. Ok? Sempre temos um eixo estruturante, estudantes, e o nosso é de investigação científica aí nesse primeiro momento. Por quê? Como eu disse, temos estudantes que já conhecem, né, essa questão dos jogos, mesmo lá de quando os jogos iniciaram até hoje, os nossos jogos mais modernos, contemporâneos aí, mas é necessário que a gente inicie também, além dessa vivência de vocês, desse conhecimento prévio de vocês, que a gente investigue. Então é por isso que o nosso eixo estruturante ele vem aí com a investigação científica, para que a gente se aproprie mesmo de conhecimentos e parta para a prática e desenvolva bem o nosso componente. Os objetivos da aula, eles estão aí na tela para vocês, que é promover a compreensão sobre o componente. Então nós vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o nosso componente 4, estudantes, e saber como vocês, estudantes, o significam no percurso que farão nessa unidade, uma vez que ele foi de total escolha de vocês, hein? Identificar o conhecimento dos estudantes sobre os jogos de tabuleiro e promover a troca de experiências, que eu tenho certeza que será muito bacana aí no decorrer das nossas aulas, né? Então, teremos aí as práticas também. A gente sempre tem as duas primeiras aulas da atividade como introdução. A gente tem as aulas de desenvolvimento e aí a gente tem as aulas de sistematização. E daí por diante nós entramos na atividade 2, na atividade integrada 3, na atividade integrada 4 e também na 5, até o final do nosso semestre. Então, vamos lá.
Professora Mara, esse nosso componente, ele é o 4, então vamos falar do componente 4? Vocês podem ver aí na tela de vocês que a professora Mara apresentou 5 quadros aí diferentes. Por quê? Porque o start, a hora do desafio, ele é composto de 4 componentes: oficina de produções textuais, desafios musicais, workshop de técnicas de comunicação, 2 jogos de tabuleiro ao RPG, que é o nosso, que é o 4, e o pensamento e resolução de situações e problemas, que vem aí o 5º componente. No nosso 4º componente, que está em destaque aí, é o seguinte: no componente dos jogos de tabuleiro ao RPG, vamos pesquisar e experimentar diferentes tipos de jogos de tabuleiro, suas características e influências para o surgimento dos Role Player Games, que é o RPG, né? Então, olhem só, nós vamos tratar desde os jogos onde eles surgiram até irmos para a prática do RPG. Então, nós temos aí esse semestre para fazer o desenvolvimento dessas atividades e atingirmos esse objetivo, que é chegarmos aí ao final do semestre com uma oficina de jogos realmente que vocês vão criar do RPG, conjunto aos outros componentes. E aí, professora, mas onde que está essa questão do desafio, resolver, né, problemas, ser um resolvedor de problemas? Nesse caminho, nesse trajeto, nós vamos nos deparar, além das regras dos jogos, de identificarmos, né, essas situações, problemas no decorrer da execução dos jogos, nós também vamos ter que solucionar caso elas apareçam quando vocês tiverem que montar aí no final do semestre essa competição de jogos aí do RPG. Tá certo? Então, é por isso que nós, componente 4 dos jogos de tabuleiro ao RPG, estamos nessa unidade aí de ser e de resolver problemas. Então, eu, professora Mara e os outros professores desse componente caminharemos aí dessa mesma forma, sempre tentando resolver os problemas, mas lidando com a questão do RPG, cada um na sua funcionalidade. O nosso componente ele é ministrado por professores de educação física, mas eu vou trazer também aqui para vocês durante o semestre professores para colaborarem, professores também aí dos componentes, porque em muitos momentos nós vamos trabalhar juntos, as atividades elas precisam vir em paralelo. Tá certo? Então vamos lá. Vocês já conheceram um pouco do componente 4, que é um dos nossos objetivos aí da nossa aula de hoje. E eu gostaria de você que está aí na escola assistindo a nossa aula, pensasse nesse momento, porque eu gostaria muito de poder fazer uma roda de conversa com vocês. Então eu vou sugerir 2 questões para que você nesse momento reflita. E aí na interação você pode entrar e falar comigo sobre elas. Tá certo? Então vamos lá. Acompanhe aí comigo no slide. Eu pergunto para vocês, segunda série, quais jogos de tabuleiros vocês conhecem? Quais jogos de tabuleiro vocês já vivenciaram? Se estivéssemos aí nenhuma interação, vocês já iam começar a colocar para mim: professora, olha, eu conheço esse jogo de tabuleiro, eu conheço esse. Eu conheço esse jogo mas eu nunca joguei. Eu conheço porque quando eu estou lá em reunião de família, o meu tio leva esse jogo, todo mundo joga, mas eu nunca vivenciei esse jogo, mas eu sei que ele existe. Então, nesse primeiro momento, já vão anotando aí, porque vocês terão como tarefa, após a nossa aula aqui, né, como a dica, né, de tarefa, é que vocês, junto aos colegas, consigam
trocar essa experiência de vocês. Jogos de tabuleiros que vocês conhecem e jogos de tabuleiros que vocês já vivenciaram. E é muito bacana essa troca, porque olha só, eu nas pesquisas, aí no estudo, fui descobrindo jogos que eu também nunca joguei, nunca nem sabia que existia e eu nunca tinha vivenciado. E essa questão da curiosidade nos permite ao conhecimento de diversos outros jogos. De repente, o que eu sei sobre jogos de tabuleiro, ele fica um pouco limitado, porque eu nunca ouvi, nunca fui atrás de pesquisas que me levassem a outros jogos. E é nesse momento aí na roda de conversa que você poderá trocar essa experiência com os seus colegas, que você deverá trocar essa experiência com eles, né? Todo mundo vai poder expor jogos que conhecem, jogos que já vivenciaram ou que têm vontade. Por quê? Daqui a pouco, eu já vou dando um spoiler aí, na outra aula nós vamos precisar dos nomes, de muitos nomes desses jogos aí, que eu acabei de citar para vocês, tá certo? Então, quando vocês partirem aí para essa roda de conversa, se quiserem já fazendo os registros de vocês, as anotações, fica a dica. Essa é uma atividade que vai aparecer, então você já pode ir adiantando aí esse processo. Ok? Então acompanhem comigo, vamos continuar aí. Dentre esses jogos, talvez você conheça os jogos mais clássicos. Então surjam nomes de jogos que você jogava lá na escola mesmo, nos anos finais, ou que você... são jogos mais que a gente ouve, jogos clássicos. E aí eu trouxe aqui, eu tenho aqui a mesa, olha, eu vou pedir para que eles mostrem para vocês. Trouxe alguns jogos de tabuleiro aqui, que são conhecidos. Então, assim, ó, eu vou apontar aqui, ó, a dama, estão vendo? O jogo de dama, o ludo, né? E aí tem a trilha, o gamão. Essa trilha que ela tem outras variações, né? E muitos outros jogos aí para vocês. Tá? Eu trouxe aqui, porque nós vamos jogar hoje? Não. Da mesma forma que eu estou pedindo para que vocês façam essa roda de conversa aí desses jogos, eu trouxe eles só como demonstração. Mas olha, já fica a dica porque vocês vão jogar e muitos nas nossas aulas práticas aí. Então olha só, vocês vão em busca dos jogos mais clássicos, assim também como os jogos mais modernos e que também vocês ouvem falar dos jogos mais contemporâneos. Então, é importante que vocês já vão tentando lembrar e fazer essa classificação, né? Daqueles que são os mais clássicos, os mais modernos, os mais contemporâneos. O nosso material, ele traz algumas dicas, algumas orientações de onde vocês podem também ir para a investigação científica, né? Ir atrás de saber mais sobre eles. E aí, tem no material e a gente vai comentar sobre esses locais em que vocês possam fazer essa investigação também. E aí vamos lá, eu trouxe aí na tela os jogos de tabuleiros clássicos que vocês conhecem. Eu até já mostrei aqui na nossa bancada os jogos de tabuleiro, a dama, né? A gente tem aí o xadrez. E é muito bacana porque esses jogos, a maioria das pessoas da nossa convivência, elas conhecem. Eu digo a maioria mesmo, tá? E aí, ó, jogo de dama, vamos lá, o jogo de xadrez e nós temos a mancala. Muito bem, aqui na mesa, vocês puderam observar que eu também trouxe a mancala, né? Um jogo de influência indígena, trazido pra gente, é africana, e é trazido pra gente, e que é visto de várias formas aí, tá certo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. E se a gente falar desses mais modernos, desses mais contemporâneos, o que a gente tem aí? São jogos que vocês... que são aqueles jogos de tabuleiro em que a gente reúne mais pessoas à mesa. Então aí a gente tem o Banco Imobiliário, que você precisa conquistar regiões, né? Nós temos o Detetive aí, o War. São jogos que eles serão apresentados tanto no nosso material e que vocês podem com certeza elencar aí nessa roda de conversa,
tá certo? Então vamos lá, jogos de tabuleiros contemporâneos. Aí eu pergunto, vocês já ouviram falar em board games? Então vamos atrás, quem ouviu falar pode contribuir aí com os seus colegas, com os estudantes, mas quem não ouviu falar vai para a investigação científica. Então olha só, dentre eles a gente tem o Zombicide, Catan, Stone Age, Dixit, Munchkin e outros, né? Esses board games, eles são jogos mais divertidos, são jogos mais modernos. Então, antigamente a gente tinha muitos clássicos. E aí, esses board games, eles vieram modificar um pouco esses jogos clássicos, mas nós vemos a presença deles em muitos desses jogos. Tá? Os jogos eles podem ser cooperativos, eles podem ser competitivos e semi-cooperativos e estar subdivididos em nichos específicos. E aí a gente tem, né, o Eurogames, Ameritrash, Wargames, Card Games, Roleplay Games, Power Games. E é isso, olha, fiquem aí no slide que eu vou dar algumas características deles para vocês. Por exemplo, o Power Games são jogos mais festivos. Geralmente, quando temos número de 6 pessoas ou mais. São jogos rápidos. Sabem aqueles jogos que a gente leva em festas e que todo mundo joga ali? Então são esses jogos. É um jogo rápido, né? Você não fica muito tempo ali preso a eles. Então, jogos para que sejam jogados mesmo em festas. Aí, ó, a gente tem ali o exemplo do Ameritrash, que eles são jogos com elementos de mais sorte, de mais confrontos. A gente tem esse Zombicide aí, que é bem bacana também. Nós temos o Eurogame, vocês verificaram ali no slide? Eles são jogos de menos interação, né? Mas jogos em que requer muitas estratégias dos jogadores. Então, são tipos de jogos diferentes que a gente vem aí apresentando, que vão ser elencados por vocês. Eu acho que eu sou aqui na câmera 2. Que são elencados por vocês e que vocês vão depois, ó, já vou dar outro spoiler, vão poder levar aí pra escola e jogá-los, tá certo? Ah, deixa eu ver, nós temos os War Games, né? Os War Games, eles são jogos que falam mesmo dessa questão de combate, de lutas. Então, existem o Family Games, então são jogos em que crianças, adultos, idosos podem jogar, que são jogos de fácil compreensão, mas pra família mesmo, dentre outros. Vamos lá. Aí, já nós vamos entrar na interação, né? E o que a gente deixa como sugestão para vocês aí, né, no caminhar da aula? Em uma roda de conversa, vocês trarão essa discussão que a professora Mara já levantou aqui, né? E aí vocês vão abranger em relação aos jogos, aos tipos de jogos do que nós falamos, dos que vocês conhecem, o que vocês já vivenciaram, né? Então eu queria saber também, o que vocês têm como perspectivas para o desenvolvimento dos componentes? O que esse trabalho, né, desse componente que vocês, do aprofundamento que vocês escolheram, significa para vocês? E o que vocês gostariam de expor sobre os jogos de tabuleiro? A não ser aquelas duas questões que eu já coloquei lá na frente, tá? Então a gente vai deixar essa roda de conversa muito mais rica. Aí, nós temos orientações para vocês, estudantes. Acompanhem o slide comigo. Nós vamos conhecer o componente, tá certo? E aí, o que vocês esperam do percurso do Start? Então, é legal falar para os outros colegas o porquê que você escolheu esse aprofundamento, o que você espera, né, desse aprofundamento, se ele tem a relação com o seu projeto de vida, se você escolheu porque você já pretende trabalhar nesse mundo dos jogos, né, mais pra frente. Essas trocas iniciais sobre os conhecimentos dos jogos de tabuleiro. Nós vamos fazer levantamento dos jogos que vocês mais conhecem, dos clássicos até os mais modernos. E aí, nesse Saiba Mais, você já tem indicação, depois vocês podem ir com o QR
QR Code de vocês, você tem indicação de como surgiram os jogos de tabuleiro, conhecer, né, que os jogos eles vêm lá da antiguidade, e aí os jogos eles tinham significado, eles eram, além da questão da religião, da cultura, lá no Império Romano eles traziam o jogo como entretenimento, tinham dias, né, que eles paravam tudo em entretenimento da questão da diversão dos jogos. Então o jogo não surgiu agora, não surgiu na década de 50, ele já vem lá muitos anos atrás, tá bom? Então vocês vão atrás desse conhecimento aí. E os tipos de jogos de tabuleiros mais modernos, que foi do que nós já citamos aqui. Eu vou chamar a interação, vou ficando por aqui com esse debate da aula. Eu chamo a interação e aguardo vocês aqui. Entra ao vivo para conversar comigo sobre esses jogos, tá bom? Roda a vinheta.